Olá, a gente vai apresentar o nosso projeto final de introdução ao processamento de imagens, que consiste num método de detecção de fogo utilizando o processamento de imagens. Eu sou Luiz Alberto Pereira de Macedo Eu sou o Pedro, Henrique Almeida Oliveira. e vamos lá. Aqui na introdução, começa com o objetivo do nosso trabalho, né, que é realmente replicar e analisar o método proposto por Selic no artigo de 2010, utilizando técnicas de processamento digital de imagem para identificar regiões de fogo em vídeo. E começa com a questão do problema, né? Então, o problema da detecção de fogo, que hoje em dia é feito principalmente com sistemas tradicionais, baseados em sensores físicos, então sensor de fumaça, é, sensor de umidade também, então, e esses sensores, eles possuem algumas limitações, como os alarmes falsos por cigarro, alguma poeira, até o tipo de solda também, eles vão ser acionados. E aí tem uma baixa eficácia também em ambientes abertos e precisa de uma proximidade com o foco do incêndio. E o trabalho ele entra com uma solução para uma cobertura de grandes áreas e uma informação visual para inspeção, em que a partir de uma câmera, um vídeo de câmera de segurança, por exemplo, ele já consegue detectar se tem um foco de incêndio ou não. E assim, tem uma contribuição do Selic muito grande, em que ele combina a modelagem de cor, a detecção de movimento e a análise temporal. E aí, dando mais detalhes, né, o método vai se dividir realmente nessa parte de modelagem de cor, em que vai utilizar o espaço de cor, se é lab, em que, ao contrário do RGB, ele vai ser mais uniforme e consegue separar a luminância, né, seria o L, e a crominância, que a parte da cor A e B. E facilita a segmentação do pixel de fogo, porque o fogo acaba possuindo uma alta intensidade de tons mais avermelhados e mais para o amarelo. Em seguida, ele parte para a detecção de movimento e uma análise temporal, que seria em crescimento, que a gente vai entrar mais em detalhes em cada um. Aqui um fluxograma do método, né? Então, a entrada é realmente uma imagem RGB da câmera de segurança, por exemplo. Em seguida, já segue para a conversão do RGB para o CLab. E, em paralelo, vai ter a aplicação da modelagem de cor. Então, tanto a questão da conversão de cor já entraria aí, e depois regras também que a gente vai ter para definir se um pixel é ou não fogo. Em seguida, a aplicação da subtração de fundo para detecção de movimento de pixel e a atualização do modelo de fundo. Isso vai agir em conjunto para a detecção de regiões de pixel de fogo em movimento e, por fim, uma análise dinâmica dessas regiões, acionando alarme ou não, conforme essa dinâmica que foi recebida. Prosseguindo, entrando aqui na modelagem de cor, inicia com a conversão da RGB para o CLab e, em seguida, a aplicação das regras baseadas na média global da imagem. Então, ele pega o valor médio daquele canal e aplica as regras R1 até R4, em que ele avalia, conforme que a gente pode ver, por exemplo, se o valor de L é maior ou igual ao L médio, e isso segue a mesma lógica para as outras regras. Aqui a gente teve um, um pequeno grande problema em que teve uma limitação na regra R5, porque a regra R5, está descrita aqui, né? Ela é feita por probabilidade. E essa probabilidade advém de histogramas que o autor do artigo ele empregou para refinar essa análise do modelo de cor. Então, ele, no artigo, ele utiliza como dados de treinamento 500 imagens rotuladas manualmente. Então, ele segmentou a região do fogo manualmente e acaba que não tem esses dados disponíveis. Porque a gente também teve que utilizar um outro dataset, porque o dataset do artigo não foi encontrado. Então, utilizamos um dataset semelhante e que tem algumas limitações, mas assim, a maior limitação aqui
foi que a regra R5 não foi implementada e a segmentação inicial, por isso, ela vai se tornar mais permissiva, porque ao invés de 5 regras, vão ser 4 regras. Acaba dependendo mais das etapas de movimento para filtrar um falso positivo. Em seguida aqui, a detecção de movimento. Vai ser utilizado o canal da luminância para identificar essas mudanças dinâmicas nos pixels. E aqui a gente já precisa de vídeo, né? Então, tem a essência, a diferença de quadros e a subtração de fundo, que tem as equações expostas aqui, em que se a diferença de quadros for maior que determinado limiar, ele já considera que, e em seguida, é criada uma máscara em que ele faz uma operação OR, né? Então, entre os pixels da diferença de quadros e a subtração de fundo. É importante também que esse limiar TFD e TBD, eles são definidos com base nesse limiar dinâmico, em que ele é baseado na média e desvio padrão da imagem de diferença. E aí o autor sugere que utilize um limite mínimo de 10. Então ele soma a média com o desvio padrão. Se essa soma for maior ou igual a 10, assumir esse valor, se não, assume 10. Para um limiar dinâmico. Isso acaba sendo um parâmetro importante para o trabalho. E em seguida, tem a análise temporal, em que ele é feita a verificação do comportamento de crescimento espacial e cintilação, né, seria o flickering do fogo, de cada região candidata. E aí, primeiro, é feito a extração de componentes conectados, né, com a interseção, e seria aqui candidato a fogo, aí pega a máscara do fogo e a máscara do movimento, faz um end com os pixels, e com isso também a gente vai ter o contador de crescimento, em que ele vai analisar o número total de pixels para definir o CGO. E depois tem a métrica temporal, que seria o DT, que tem a equação exposta aqui, em que se o DT for maior ou igual a 0,4, que foi realmente o valor, o limite sugerido pelo autor no artigo, o alarme é disparado. Então, ele tem aquela região ou aquele pixel como fogo. Ok. Agora falando um pouco sobre os resultados, a gente tem que, de forma geral, essa segmentação com as regras R1 até R4 ali, né? Mesmo com a ausência da regra R5, foi eficaz para identificar certas regiões mais plausíveis ali, né? A gente consegue ver, observando as imagens, que ao passar do RGB original dos canais L e AB, é possível perceber que o canal L ele separa bem ali a luminância em relação às imagens originais. E os outros canais eles conseguem captar bem também as cores, né? E a gente vai ter uma combinação deles nos próximos slides mais clara aí. Bom, agora observando depois dessa conversão dos canais LAB, a aplicação das regras de R1 até R4, sendo a regra R1 focada ali na luminância e a regra R4 focada ali na cor, há um certo ruído nas regras individuais, né? Analisando individualmente cada uma. Porém, a combinação do end entre essas 4 regras permitiu reduzir bastante ali o ruído. A gente consegue perceber claramente ali, por exemplo, na primeira imagem e na segunda também, que entre os canais, né, de R1 e R4, a gente ainda tem muita luminância de coisas que não são fogo e muitas cores também uniformes ali com coisas que não são fogo dentro da imagem. Mas na medida que a gente faz o end desses 4 canais, fica bem mais segregado ali. Por exemplo, na cadeira, ficou quase que perfeitamente segregado, né? Inclusive as fumaças, que não deveriam ser classificadas como fogo ali em cima, foi corretamente identificado também que não era fogo. Essa segmentação foi bem feita. E apesar disso, né, a gente ainda tem que há uma dificuldade quando, por exemplo, nós temos regiões que são claras. E aí a regra R1 ela acaba misturando o fogo com essas regiões claras por conta dessa dificuldade com a luminosidade. E a cor ela acaba sendo mais seletiva, né? Por conta do vermelho predominante ali do fogo.
E novamente a combinação ela remove bastante ruído ali, mas ainda faltou, né? A gente acredita que faltou ali o R5 com as probabilidades dos histogramas para chegar num classificador ali suficiente, somente a partir dessas propriedades aí, certo? Agora, analisando o desempenho dos vídeos com fogo, a gente teve que na maioria dos vídeos tivemos a detecção correta de que há fogo, né? Mais de 96% ali, certo? E em um vídeo específico, que foi o caso do vídeo 6, tínhamos ali uma baixa intensidade luminosa, né, que já prejudica aí a identificação pelo canal R1, focado na luminância. E tínhamos chamas obstruídas também, que vai dificultar tanto o R1 quanto o R4 ali da cor, né? E é aí que entraria a regra probabilística R5 para melhorar esses resultados, né? Como a gente não implementou aqui, nesse caso específico, a gente não teve uma taxa de detecção tão boa, embora ainda seja boa, né? 81,5%, né? Ali na tabela da direita a gente consegue observar por vídeo com fogo os falsos positivos, falsos negativos. É possível perceber que em todos a gente não teve praticamente nenhum falso positivo, né? E tivemos alguns vídeos com mais falsos negativos, outros com menos, mas as taxas no geral estão muito boas, todas acima de 96%, com exceção desse vídeo 6 aí. E falando um pouco sobre testes ali com falsos alarmes, né? Usando vídeos que não tem fogo, para ver se ele vai identificar, né, que tem fogo, vai acionar ali um falso alarme. 11 desses 15 não teve nenhum alarme falso, né? Com 100 falsos positivos ali também. E as ocorrências elas foram focadas, novamente, como eu havia falado anteriormente, em vídeos com luzes piscantes, né, reflexos intensos em movimento, porque justamente a luminância ela vai acabar confundindo esses vídeos que também têm essa propriedade, né, de luzes piscantes e os movimentos intensos também, né, que também era uma característica do fogo, aquela expansão intensa, que inclusive era capturada pelo parâmetro dt, acabou confundindo aí nesses casos, né. Mesmo assim, o estabelecimento desse parâmetro de dt, o crescimento temporal ali do fogo, essa propriedade de crescimento do fogo, foi crucial para manter essa taxa global abaixo de 1%, né? Apesar de a gente ter certos casos que são mais desafiadores, em que há um maior movimento e que há uma maior luminância também. E falando um pouco sobre o desempenho global, depois de abordar esses vídeos de forma individual, a gente teve uma acurácia de 99,15%, um recall de 96,16% e uma precisão de 89,51%. Todas as métricas estão bem satisfatórias aí, ainda mais considerando que a gente não implementou a regra R5, né? Então é um equilíbrio satisfatório e com uma precisão de praticamente aí 90%, quando o modelo ele fala que um vídeo tem fogo, a gente consegue ter confiança ali que realmente tem fogo, né? 90% das vezes que ele falou que tinha fogo, realmente tinha. Então, seria algo bem útil aí, até em aplicações práticas mesmo. Bom, a gente considera que teve aqui uma replicação bem sucedida, né? Apesar de não ter sido implementado o canal R5, né? Observando tanto os resultados globais quanto os resultados individuais e de alarmes falsos. E não só a gente teve essa limitação, mesmo com essa limitação da regra R5 conseguiu atingir um resultado bom, mas também com a utilização de um dataset diferente ali, conseguimos reproduzir coisas até que parecidas, né? E realmente, né, em casos mais desafiadores, como foi os casos em que a gente tem uma iluminação mais intensa e que a gente tem movimentos mais intensos, a falta dessa regra R5 trouxe ali um impacto, né? E aí gerou alguns fatos negativos para a gente. Mas também foi observado que a métrica DT, que observa justamente esse padrão de crescimento temporal do fogo, foi um dos filtros ali, se não o filtro mais importante para garantir a confiabilidade ali, porque a gente conseguiu diferenciar bem, né? O que movimenta que não é fogo e o que é fogo que tem essa expansão mais intensa aí. E para melhorar futuramente esse trabalho, seria justamente a implementação desses histogramas probabilísticos da regra R5, igual no artigo, e usar o Optical Flow como sugestão aí do professor para descrever melhor essa turbulência das chamas, né? Conseguindo superar esses desafios de pontos em que a gente tem muita luminância
e que a gente tem muito movimento também, mas que não é fogo. E é isso, obrigado.